Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e, primeiramente, eu quero agradecer a todos que fizeram a visualização e também comentários dos vídeos que eu postei referente ao imposto de renda, com base em quem tem duas fontes de renda. E naquele vídeo ele foi bem generalista. Ele fala do imposto de renda sem se preocupar com as possíveis deduções. E algumas das pessoas que viram o vídeo deram a sugestão e pediram para que eu falasse, e é exatamente este o tema, sobre as deduções. O tema deste vídeo é imposto de renda para quem tem duas fontes de renda e as deduções permitidas. De novo, agradeço muito todas as visualizações e também os comentários, e foi bacana essa informação. Agora vamos detalhar um pouco mais. Lembrando que a Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, fez alterações muito importantes na declaração do imposto de renda. A primeira delas é que rendimentos tributáveis mensal de até 5 mil isento. Isso vai conseguir beneficiar uma população muito grande, quase 30 milhões de pessoas. Depois a outra alteração, que valores de 5 mil e um centavo até 7.350 não estão isentos, mas tem algum desconto conforme essa fórmula. Um valor fixo de R$ 978,62 menos 0,133145 vezes o rendimento tributável, ok? E quanto mais próximo de 5 mil e um centavo, maior é o desconto. Quanto mais próximo de 7.350, menor é o desconto, chegando a 7.350, o desconto igual a zero. Eu vou fazer um vídeo em outro dia específico de quem ganha nessa faixa de 5 mil e um centavo até 7.350 numa única renda, ok? Então, combinado? Mas vamos ao tema deste vídeo de hoje. Vamos supor que você tenha duas ou mais fontes de renda. Mostraremos por meio de exemplos como é que será feito o cálculo do imposto de renda em 2026, considerando as deduções permitidas. Ok? Então, o exemplo, eu estou usando o mesmo exemplo do primeiro vídeo. Vamos supor que você está aposentado pelo INSS com uma renda tributável no valor de 4.800 e, por exemplo, você trabalha como CLT em uma instituição de ensino superior com salário renda tributável no valor de 4.100. Antes de continuarmos o cálculo deste exemplo, precisamos calcular o INSS sobre a renda tributável do emprego na instituição de ensino, porque no INSS, na aposentadoria, não há desconto do INSS, ok? Então vamos lá. No caso de um salário de 4.100, o cálculo do INSS é feito em partes, um pedacinho a 7,5%, um outro pedacinho a 9%, um outro pedaço a 2%, e se a pessoa ultrapassa uma renda de 4.86301, também de 14%. Nesse caso em particular, sobre um salário de 4.100, o INSS é 370,42, que representa 9,03% do valor bruto dele. Ok? Então, como aposentado e o emprego na instituição possuem rendas tributáveis inferiores a 5 mil, isoladamente, tanto na aposentadoria quanto no salário como CLT, você não terá desconto mensal de imposto de renda. Mas quando você fizer a declaração de imposto de renda da pessoa física, as duas rendas tributáveis serão somadas para fins de apuração do imposto de renda. Neste exemplo, temos a seguinte situação: a aposentadoria de 4.800 mais o salário como CLT de 4.100 dá 8.900. O exemplo de professor poderia ser qualquer outro tipo de profissão, tá? Então, portanto, no momento em que você estiver preenchendo a declaração de imposto de renda, teu imposto será calculado com base no valor tributável de 8.900. Não é com base no valor líquido de INSS, é o valor bruto, tá? Para ver onde se enquadra na tabela do imposto de renda. Então nós temos aí a base 8.900. No caso de emprego CLT, para fins de cálculo do imposto de renda, devemos considerar o valor tributável de 4.100
menos o INSS de 370,42, conforme o cálculo que fizemos, resultando em 3.729,58, mais a aposentadoria de 4.800, o valor base de cálculo do imposto de renda, R$ 8.529,58. E aqui está o cálculo. O cálculo do imposto de renda, considerando já informações divulgadas da nova tabela, ele continua sendo feito por partes, ou você calcula, nesse exemplo, a parcela total de 27,5% e depois faz a dedução permitida por lei direto no cálculo. Mas o cálculo, a comprovação dele é feito por partes, como no exemplo que nós demos do INSS. Então, até 2.428,80 é zero, de 2.428,81 a 2.826,65 é 7,5%. De 2.826,66 a 3.751,05 é 15%. De 3.751,06 a 4.668,68, 22,5%. E valores acima de 4.664,68, 27,5%. Então, a soma dos pedacinhos dá R$ 1.436,91, que representa 16,85% do valor base de cálculo do imposto de renda deste exemplo. Como o contribuinte estava isento tanto na aposentadoria quanto na atividade de professor, pois as duas eram inferiores ao valor de 5 mil, não teve nenhuma retenção de imposto de renda, ok? Então a pessoa fica contente, no mês a mês eu não estou descontando nada, mas na hora de fazer a declaração, o valor tributável entra nesta tabela padrão do imposto de renda. E como o valor ultrapassa 7.350, não tem direito a nenhum desconto, tá certo? Daquelas duas faixas de descontos que o governo colocou na lei. Com base no exemplo que apresentamos, mensalmente o trabalhador não teve desconto de IR na hora de fazer a declaração. Com o somatório das duas rendas apresentadas no exemplo, terá que recolher aos cofres públicos o valor de R$ 17.406,63 por deduções legais, lógico. Se ele tem direito a deduções legais, esse imposto será menor. Ou por desconto simplificado, R$ 14.021,57, que pode ser parcelado em 8 vezes. É um valor bastante alto, né? Então imagina, no dia a dia, no mês a mês, zero de imposto, mas a hora que somou as duas rendas, no desconto simplificado daria 14,21. E no desconto por deduções legais, aí a pessoa tem que avaliar se ela tem descontos permitidos por lei suficientes. Pode até ser que o valor do imposto fosse menor do que 14.021. Então, caso a caso, né? E aqui no programa da declaração de imposto de renda do ano passado, porque o novo ainda não está disponível, aqueles 17.406 que eu demonstrei no exemplo e os 14 mil por dedução simplificada, desconto simplificado. Ok? Lembrando que se a pessoa só vale a pena usar por deduções legais se ela tem gastos aceitos para deduzir e que poderiam fazer com que o valor de 17 fosse menor do que os de 14, né? Então nós temos aí no cálculo que eu demonstrei para vocês, dava um pouquinho menos do que na declaração, porque aquele programa ainda não está atualizado. A hora que estiver atualizado, vai dar o mesmo valor que eu demonstrei para vocês, ok? Então é aguardar o governo liberar isso. Daqui a algumas semanas deve estar divulgado. Então, considerando esses valores da simulação feita no programa atual, os 4.800 de aposentadoria no ano dá 57.600, o valor de 4.100 no ano dá 49.200 e os descontos do INSS 4.445,04. Então é com base nestas informações que nós chegamos naquele desconto padrão simplificado, chegando o imposto a pagar de 14.021,57 ou por deduções legais, aquele valor de 17 e depois com as deduções legais você compararia
o que é melhor, o simplificado ou por deduções legais. E aí, falando em deduções legais, então a gente precisa entender o que pode ser deduzido, né? O que pode ser deduzido. E a legislação em vigor diz o seguinte: deduções permitidas, né, pela Receita Federal, aí na legislação do imposto de renda, o que pode ser deduzido? Há um detalhe: é fundamental guardar todos os comprovantes, recibos e notas fiscais válidas por pelo menos 5 anos, porque a qualquer momento a Receita Federal pode te chamar para explicar o teu imposto de renda, tá? Então, deduções permitidas, despesas com saúde. Esta é uma das poucas categorias sem limite de valor para dedução. Inclui consultas médicas de qualquer especialidade, exames laboratoriais e radiológicos, despesas hospitalares, incluindo cirurgias e UTI, despesas com parto e a compra de aparelhos ortopédicos e próteses médicas ou dentárias, como cadeiras de rodas, marca-passos, planos de saúde também são dedutíveis. Então, sem limite de valor. Despesas com educação também são dedutíveis, mas aí tem regras, né? Que tipo de valor gasto com educação pode ser dedutível? Educação infantil, creches e pré-escolas, ensino fundamental, médio e superior, graduação e pós-graduação, como mestrado, doutorado e especialização. E educação profissional, ensino técnico e tecnológico também é dedutivo. Existe um limite anual para a dedução por pessoa, que é reajustado anualmente. O limite anual de gastos com educação aceitos para a dedução na declaração do imposto de renda da pessoa física é de R$ 3.561,50 por pessoa. Não é o valor que vai reduzir o teu imposto, é o valor que vai reduzir a base de cálculo. Tudo bem? Então imagina, se você tiver 2 filhos estudando, mais você também estudando, você poderá deduzir determinado valor, no caso multiplicado por 3, 2 filhos e mais você estudando, R$ 3.561,50. Este valor, imagina que a tua renda anual foi de 100 mil. Então você consegue abater com educação, nesse exemplo de 2 dependentes e mais você, 3.561,50, 3.561,50 vezes 3, você teria aí uma redução no valor, no exemplo de base de cálculo de 100 mil menos R$ 10.684,50. E aí, sobre esse valor líquido, o valor da renda, menos o que é permitido deduzir por pessoa no ano, que isso aqui é anual, você consegue ter uma redução no teu imposto, ok? Então, alguma coisa ajuda aí. Dependente. O contribuinte pode deduzir um valor fixo por dependente, que também é reajustado anualmente pela Receita Federal. O valor da dedução anual por dependente na declaração de imposto de renda da pessoa física, que foi aplicado em 2025, no ano era 2.275,08, o que dava o valor de 189,59. Mas aqui é feito um destaque. O valor tem sido o mesmo nos últimos anos. Então, o governo, se ainda não atualizou, pode ser que atualize para esse ano agora, né, 2026. Outras deduções: previdência privada e contribuições oficiais. Então, no caso de contribuições oficiais, todo o valor recolhido a título de INSS reduz a base do cálculo do teu imposto. Já no caso de previdência privada, apenas é permitida no PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, mas tem um limite. A dedução permitida no cálculo do imposto de renda é de, no máximo, 12%
da renda bruta tributável anual. No caso, se tua renda bruta tributável fosse de 100 mil reais, você, mesmo que você está recolhendo mensalmente para a Previdência Privada mais do que o que representa 12%, no caso de 100 mil daria 12 mil. Imagina, você está recolhendo 15 mil no ano, você poderia deduzir apenas 12%, o que daria, no caso de 100 mil, 12 mil reais. Mas somente pode ser no PGBL, ok? Só no PGBL, com essa limitação. Mas é necessário manter todos os comprovantes, porque se você for chamado na Receita Federal, você vai ter essa situação, né? Então, que modelo de contribuição? Aí tem que ser no modelo completo, né? Porque no simplificado o desconto padrão é de 20% da declaração. Já no completo, você pode fazer essas deduções todas que eu estou demonstrando. E aqui para o VGBL, não é possível você aproveitar isso no imposto de renda, porque não é dedutível. E no PGBL, dedutível até 12% da renda bruta tributável. Então, nunca vai se pagar imposto de renda nessa parte do PGBL? Vai sim, futuramente, quando você fizer o resgate, ok? Então, na verdade, o que você está fazendo é postecipar o imposto de rendas, no caso do PGBL, né? Que mais que é importante? O que mais pode ser considerado uma dedução aceita? Pensão alimentícia. Valores pagos a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos integralmente, desde que determinados por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Então não são acordos de boca, não. Isso tem que ser oficial, né? Para você aproveitar a dedução. Doações. Doações a fundos oficiais, como fundos da criança e do adolescente e do idoso, podem gerar dedução, respeitando o limite total de 6% do imposto devido. Então também tem esses controles aí. E no caso de livro caixa, autônomos e profissionais liberais que utilizam o livro caixa podem deduzir despesas relacionadas à manutenção da sua atividade profissional, como aluguel de escritório, salários de empregados e encargos trabalhistas. Então, o teu contador pode te ajudar nessa informação aqui, como aproveitar isso para uma dedução no teu imposto de renda. Então, aqueles são exemplos de descontos permitidos pela lei. Agora, desconto padrão, que é aquela parte de baixo que nós demonstramos na simulação do programa de imposto de renda, o valor do desconto padrão simplificado na declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2026 a ser declarado em 2027 é de 20% sobre o rendimento tributável ou dos rendimentos tributáveis, no caso de duas rendas aí, né? Ou se o cara recebe aluguel, alguma coisa além de salário ou aposentadoria. Limitado a um valor máximo anual de R$ 17.640. Então existe um limite. Não é 20% de qualquer valor da declaração. Está limitado a esse valor total de 17.640. Eu simulei rendas altas, por exemplo, alguém que tem um salário de 40 mil, 50 mil por mês, o efeito final é muito pequenininho, 3, 4% no máximo, por causa desse limite. Então, este modelo de desconto é uma alternativa às deduções legais, como despesas médicas, educação, dependentes e previdência privada. E costuma ser vantajoso para quem tem poucas despesas a deduzir, né? Então, grande parte da população acaba usando o desconto simplificado porque não tem tantos gastos que podem ser utilizados e comprovados, ok? Então, para o ano calendário de 2026, a isenção total do imposto de renda abrange contribuintes com renda tributável anual de até 60 mil, ou seja, aqueles 5 mil falados na lei vezes 12 meses.
Então, no exemplo que nós apresentamos de alguém com duas fontes de renda, poderiam ser três ou quatro ou mais, né? Que individualmente são inferiores ao valor de 5 mil, que é isento. Ao somarmos as duas fontes, resultou em um valor tributável de 8.900. 4.800 no exemplo aposentadoria, mais 4.100 no emprego como professor CLT, perdendo o efeito da isenção. Então, individualmente, cada uma das fontes foram isentas, mas ao somarmos, entra na regra geral. Como no decorrer dos meses nenhum valor gerou recolhimento do imposto de renda, né, no momento do preenchimento, aí nós temos esta situação. Por descontos legais, 17.406,63. Depois, a hora que você coloca todas as coisas que você pode ter de dedução, lógico que esse valor será menor, ou o desconto simplificado 14.021. Vamos considerar que a pessoa utilize o desconto simplificado no exemplo que nós demos, dar o imposto de renda a pagar de 14.021. A pessoa só escolhe a opção de deduções legais caso o imposto calculado resulte no valor menor do que nesse exemplo, do que os 14.021,57, né? Mas para isso tem todas aquelas regras, né? Se gastos com saúde tem que ter todos os comprovantes, nos gastos com educação tem limitação, ok? Então tem que tomar todos aqueles cuidados. Então, considerando os descontos possíveis, como por exemplo simplificado, o contribuinte do exemplo das duas rendas poderá pagar mensalmente o imposto por meio do chamado algo semelhante ao carnê-leão, ou no ano seguinte, em até 8 parcelas. Devemos lembrar que as parcelas são atualizadas pela taxa de juros oficial, Selic. Uma opção para quem for pagar em 8 parcelas é, durante o ano, ir aplicando o valor mensal, que ao acumular juros pode ser suficiente para pagar o imposto até mesmo à vista. Ou no caso de pagar em 8 parcelas, como o dinheiro estará aplicado, rendendo mais juros, pode até ser que sobre alguma coisa, dependendo do tipo de aplicação. Eu vou fazer um vídeo mostrando um exemplo com aplicações em poupança, em títulos públicos ou até mesmo outras formas de aplicações, para comparar o quanto a pessoa poderá ter de sobra, ou até mesmo se terá que complementar o valor aplicado para pagar as parcelas, ok? Então, era isso, pessoal. Se você conhece alguma pessoa que se enquadra naquela situação de duas rendas, se você puder ajudar esse canal, repassando o vídeo e até alertando a pessoa, né? Eu vou fazer outros vídeos, um falando, no caso de declaração em conjunta, imagina, isoladamente a renda do marido e da esposa ou do casal, tanto faz qual é a formação desse grupo de pessoas, né? Poderá entrar nesse caso de ter de pagar imposto, ok? E outros vídeos ligados ao tema. Então aí, obrigado e lembrando que apesar de todas as mudanças, o leão continua sendo um leão, né? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e eu tenho respondido praticamente todas as perguntas. Eu tenho algumas ainda para responder do segundo vídeo que eu fiz da série e deste vídeo também responderei. Obrigado aí por tudo, pessoal, e vocês ajudaram muito esse canal com as visualizações, com as perguntas, com joinha, tudo, ok? Até um próximo vídeo. Amanhã eu devo gravar o vídeo específico de quem tem renda entre 5.001 centavo até 7.350. No caso aí, uma renda apenas, ok? Abraços!